Olá, estamos aqui para mais um programa Jovens Pensadores, o programa em que você, jovem, é a estrela. Não repita o que você escuta. Vá atrás, veja as duas versões, o contra e o a favor. Não é assim que se aprende na sua escola? A dissertação não é a tese e a antítese, depois vira a síntese? Então, a síntese é o seu pensamento criativo. É isso que a gente quer. O jovem pensador é isso. E hoje, para instigar bastante esse pensamento criativo, nós trouxemos aqui mais uma vez, sempre em época de eleição, eu gosto de trazer esse meu amigo aqui para instigar a inquietação nas pessoas. Nós vamos falar sobre a segurança das urnas eletrônicas ou a insegurança das urnas eletrônicas com meu querido engenheiro, formado pela Poli-USP, especialista em segurança de dados, especialista em urnas eletrônicas, Amilcar Brunazzo Filho. Boa tarde, Amilcar. Boa tarde, Rosilma. Boa tarde, jovens pensadores. Vamos tratar desse assunto aqui, novamente, trazer a informação que as pessoas não têm muita certeza do que está acontecendo. Olha, Amilcar, você sabe que você veio aqui um programa, nós estávamos falando antes de começar o programa, e toda vez que tem essa discussão eu ponho, assistam o programa, porque você, a última vez que esteve aqui, deu uma aula, trouxe até as papeletas da Venezuela, da Argentina, né? Inclusive nós tínhamos um outro formato, os jovens fizeram pergunta para você, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu sei que você está nessa batalha, se não me engano, desde 95, não é isso? Mais ou menos? Desde 99, 2000, foi quando eu comecei a frequentar aí no TSE para aprender o sistema, tudo. Comecei a escrever artigos em 99. Isso, você tem um site, Voto Seguro, e você, inclusive, tudo que eu sei em relação a esse assunto eu aprendi com você, né? Sei que você faz palestras na USP, na Unicamp, sempre denunciando a insegurança das urnas. E nós falamos até no outro programa que é um boato aqui no Brasil, que nós somos o único país que temos as urnas, e você até a última vez falou, urnas eletrônicas de primeira geração, que são aquelas que não permitem conferência e auditoria. Auditoria. Né? Então, houve já leis que acabaram não passando, mas agora já há uma promessa aí, uma lei, voto impresso, em 2018. Fala um pouquinho disso, como é que está isso? Na verdade, já houveram, antes dessa lei, houve em 2002 uma lei que foi derrubada em 2003, que não vigorou, que era para vigorar em 2004. Depois houve uma lei aprovada em 2009 para valer em 2014 e foi derrubada em 2013 pelos juízes do TSE e do STF. E também não vigorou, também não teve o voto impresso para poder fazer a auditoria das urnas. E agora nós conseguimos aprovar uma nova lei em 2015 que vai valer para 2018, para ter o voto impresso para poder fazer a auditoria das urnas eletrônicas. Mas você me disse, antes de começar o programa, que parece que essa lei tem uma falha. Como é que é isso? Eu realmente até falei errado, viu? Porque eu falei voto impresso para fazer a auditoria, né, das urnas. Isso é o ideal. Quando inventou-se esse conceito do voto impresso para fazer a auditoria de urna eletrônica, ou seja, juntar o voto impresso na urna eletrônica, foi do ano 2000, 2001, uma professora que lançou esse conceito nos Estados Unidos, o nome era Trilha de Auditoria em Papel Conferível pelo Eleitor. Ou seja, o voto impresso era em papel, era conferida pelo eleitor e era usado para a auditoria do resultado. A lei que foi aprovada em 2015, aquela correria, a gente tentou influenciar, mas só conseguiu pôr o voto impresso e não conseguiu pôr ela completa. Ela fala em imprimir o voto, que a urna vai imprimir o voto, que o voto vai ser mostrado para o eleitor só depois que o eleitor confirmar, então ele vai ser guardado numa urna comum. O eleitor não pega o voto na mão, ele vê através do visor, confirma e ele cai numa urna comum. Mas a lei não fala do terceiro item, que é a auditoria. A lei não explicita quando tem que ser feita a auditoria, quer dizer, quando que você pega o voto impresso e vai conferir para conferir com o voto eletrônico, para ver se bate um com o outro. E quem combate essas urnas, né, a gente quer crer que muitos combatem sem saber, outros de maldade, né, como a gente diz, né, má fé, como se fala. Diz que isso é um retrocesso porque essa auditoria demoraria muito e é inexequível. O que você me diz disso? Não, olha, o Brasil é hoje o único país do mundo que tem voto eletrônico, não são todos que têm voto eletrônico, mas os que têm voto eletrônico, o Brasil é o único que não tem auditoria pelo voto impresso. Em todos os outros países, uns 15 ou 20 países que têm voto eletrônico,
tem o voto impresso, faz auditoria, e ela é tão rápida tanto quanto a apuração eletrônica, ou quase tão rápida quanto. Na Argentina, por exemplo, já acompanhei 2 eleições com a urna eletrônica argentina, que é o modelo que eu considero mais avançado. Eles acabam a eleição às 6 horas da tarde. Acompanhamos agora no Macri, né? Eleição do Macri. Acaba a eleição às 6 horas da tarde. Às 7 horas, eles começam imediatamente a contagem do voto impresso. O voto eletrônico sai o resultado imediatamente, né? Quando acaba às 6 horas já sai o resultado eletrônico. É feita a contagem do voto impresso e comparado, às 7 horas já está tudo conferido, de todas as urnas, 100% delas. Às 8 horas da noite é publicado o resultado já na internet por sessão eleitoral. O partido pode ir lá ver se aquela sessão está com o resultado certo. Em 2 horas. Então, realmente, não é verdade que é inexequível. Isso não. Aí apenas ou a pessoa não conhece, né, ou então ela não tem interesse. O que acontece aqui no Brasil é que o poder eleitoral, o executivo eleitoral, quem faz a eleição, infelizmente, aqui no Brasil é também o tribunal eleitoral. Eles são juízes, eles são executivos, fazem a eleição e depois... Eles mesmos julgam. E não só isso, eles que fazem a regra, a resolução que regulamenta como que é feito a auditoria, como que é feita a conferência, é tudo feito pelos próprios juízes. Eles são executivo, legislativo e judiciário no processo eleitoral. Essa concentração de poderes tira a transparência do processo. Então, são eles que dizem que não dá para fazer auditoria no sistema que eles administram. Que ficaria caro, que vai custar não sei quantos milhões, que não vai dar tempo de fazer, que vai atrasar a votação, mas são eles que estão dizendo isso porque eles não querem ser auditados. Nos outros países onde não tem essa concentração de poderes, quem faz a eleição é obrigado a fazer de maneira transparente, com voto impresso, com auditoria, e porque presta contas para outro poder. Porque tem alguém vigilando ele. Exatamente. Aqui no Brasil não tem, o processo eleitoral é feito tudo por uma entidade só. Uma entidade só que, ou por ignorância, ou por não conhecer, ou por má fé, não tem interesse em que seja auditado. E eu me lembro que nas últimas eleições, porque agora a internet força a transparência, mesmo que as pessoas não queiram ser transparentes, é um pouco difícil, né? Além de tudo, ainda tem os hackers, quer dizer, então fica quase impossível. Mas eu percebi que nas últimas eleições, em 2014, houve um grande número de pessoas que denunciaram fraudes, né? Ou era a urna votando sozinha, né? E puseram na rede social, ou então pessoas dando depoimento dizendo, olha, a minha família toda votou nessa sessão e não tem nenhum voto para o fulaninho, e nós todos votamos no fulaninho e não tem nenhum voto aqui. Quer dizer, e por conta de tudo isso, eu acredito, o PSDB se viu forçado a pedir uma auditoria. Qual foi o resultado dessa auditoria? Eu sei que houve, mas nem o próprio PSDB se interessou em divulgar muito. Eu participei dessa auditoria, Rosino. Fui convidado pelo PSDB para participar de uma equipe, éramos 10 técnicos de informática, eu era um dos 10. Éramos 12, 2 foram proibidos de participar pelo TSE, o TSE não aceitou que eles participassem. Um deles era o professor que conseguiu violar as urnas eletrônicas do mesmo fabricante das urnas brasileiras, e o outro era o fabricante... Isso era muito perigoso, não podia auditar. E o outro era o vice-presidente de pesquisa de segurança da Intel, fabricante do processador, do microprocessador das urnas. Disseram que seria contra a soberania nacional se eles participassem, não deixaram. Mas sobrou 10 que participaram, fizemos a auditoria, quer dizer, tentamos fazer a auditoria, né? Logo que eu fui contratado pelo PSDB, me chamaram, eu falei, olha, vai ser difícil, o acúmulo de poderes, eles não costumam deixar fazer essa auditoria. E foi o que aconteceu. Eles não nos deixaram ter acesso direto à urna, nós não podíamos ler o conteúdo da urna. A urna tem lá o chip, o processador, o computador. A gente não podia ler o conteúdo da urna, ver o que estava gravado na memória. A gente falava, o que tem essa urna? Eles falaram, peraí. Eles traziam um disquete e falavam, está aqui, aquela urna está aqui, vocês olhem isso aqui, não podem olhar o que está lá. Entendeu? O software, eles mostraram o software para a gente, o código-fonte, para a gente analisar. A gente analisou o código-fonte e falou, bom, mas aqui está faltando uma parte, não tem a parte de segurança, de criptografia, cadê? Peraí, isso é com o fabricante, que está lá com o fabricante. Mas queremos ver, não, mas não dá tempo, vocês têm 10 dias para ver, o fabricante pediu 15 dias para trazer o programa. Então a gente não pôde ver um monte de coisa. Eu falei, então eu quero ver se esse código que vocês me mostraram, o código da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, ela faz um pedaço do programa da urna, um pedaço, não todo. Nós pedimos para ver esse código.
Eles mostraram, falaram, agora eu quero ver se esse código, programa, né, software, que vocês estão mostrando é o que está gravado na urna. Me dá uma urna que eu quero ir lá ver se está gravado lá. Não, isso não pode. Você não pode olhar o que está na urna. Você só pode olhar Vocês não auditaram nada, vamos dizer, vamos combinar. Só o que eles deixaram, né? Sim. O que eles deixaram estava tudo certinho. Sim, né? sim. Então, a conclusão da auditoria é um relatório grande, tem 200 páginas, bem detalhado, explicando tudo que a gente solicitou e tudo que foi negado, não foi permitido que a gente fizesse. E a conclusão é que não é possível auditar as urnas eletrônicas brasileiras. Isso é a conclusão feita sobre as urnas utilizadas em 2014. Tá? Foi solicitada a auditoria, o TSE disse que ia permitir, mas não permitiu. Ele proibiu um monte de atividades. Então a conclusão é que não foi possível auditar nada. E eu li, inclusive, essa notícia bem pequenininha no jornal, como eu falei antes de começar o programa, que o Carlos Sampaio, que era o líder do PSDB, foi premido para pedir essa auditoria, e saiu uma notinha assim, as urnas brasileiras são inauditáveis. O TSE publicou que o PSDB fez auditoria e não conseguiu encontrar nada. Que não é a verdadeira conclusão. A conclusão é que o PSDB não conseguiu fazer auditoria. Isso é meia verdade, não conseguiu encontrar porque não deixaram. Isso, justamente. Se você só, olha, tá bom, você vai vasculhar tudo aqui, tá? Aí eu escondo tudo ali atrás do móvel. Você só vê o lado de cá. Mas era e foi bem isso, que eles fizeram. A gente pedia, eu quero ver isso. Não, isso não pode. Só pode olhar para cá, para lá não pode. Era desse jeito. A gente não podia ler o conteúdo da memória das urnas. A gente pega uma urna, quero ver se está gravado lá dentro. Urnas que foram usadas na eleição. Eles permitiram a gente ir até o local onde elas estavam guardadas, arquivadas, podiam ligar as urnas. Sim, e ficar olhando só de longe. Ele emite o relatório. Eu falei, eu quero ler o conteúdo da memória. Não pode. Que, aliás, era uma denúncia que você já fazia desde 99, quando tinha aqueles flashcards, né? Que você dizia que eles vinham com flashcards, carregavam, mas tinha uma parte que vocês não tinham acesso, que era carregado, mas você não sabia o que estava entrando dentro da urna. Eles não deixavam nunca a gente olhar o conteúdo das memórias. A gente pode ver eles mexendo nos computadores, põe o cartão no computador, manda gravar, mas ver o que está lá gravado nunca é permitido. Nem quando a lei. Você fez uma palestra em Brasília, está no seu canal essa gravação, né? Foi agora, faz uma semana, teve o Conclave de Brasília, chama. É um grupo de pessoas que estão questionando o resultado da eleição de 2014 e estão pedindo uma CPI das urnas eletrônicas. Então eles estão se organizando para conseguir votos, para montar assinaturas, né? Para montar na Câmara uma CPI das urnas eletrônicas. Então foi o conclave foi lá em Brasília, na Câmara dos Deputados. Eu fui lá dar uma palestra justamente sobre essa questão da auditoria do PSDB, para explicar para eles, porque muita gente pensa que o PSDB fez e não encontrou problemas. Sim, não foi isso. Eles passaram para as pessoas. Não foi isso. A gente foi lá, tentou fazer e não conseguiu fazer a auditoria. E também falar um pouco sobre essa questão da lei. Eu aproveitei que estava lá, que tinham deputados assistindo, e falei dessa questão da lei que está aprovada para 2018, mas ela está incompleta. Ela não diz que tem que ter auditoria. E nem no que espaço de tempo. Se for para daqui a 10 anos, não resolveu nada. Não, porque o TSE pode fazer muitas coisas. Como o TSE tem esse acúmulo de poderes, ele não gosta de ser auditado, vai ter a lei que vai mandar imprimir o voto, ele vai imprimir o voto, vai mandar o eleitor ver o voto, ele vai deixar o eleitor ver o voto, mas ele não vai regulamentar a contagem do voto impresso, aí não adianta. Ele, por exemplo, pode falar o seguinte, como ele faz a regulamentação, ele pode dizer, as urnas que serão auditadas serão sorteadas na véspera, então não adianta você fazer um exame antidoping em jogadores que você sorteia na véspera do jogo, né? Tem que sortear depois do jogo, as que você vai auditar, né? Então tem um monte de regras que a Justiça Eleitoral pode manipular para não deixar a auditoria correr. Então para 2018 ainda é necessário corrigir essa lei para fazer a auditoria, ter o voto impresso e fazer a auditoria. Amilcar, muito obrigada pela presença. É o assunto mais importante agora, que a gente já conseguiu começar a modificar um pouco esse Brasil, né? Eu acho que passa muito pela participação popular, temos que cobrar, temos que usar as redes sociais, e agora urnas eletrônicas de terceira geração, como a nossa irmã aqui do lado, Argentina. Fique aí que voltamos já já
agradecendo muito a presença do Amilcar, que vai voltar mais até a eleição para esclarecer mais um pouco. E também vocês têm aí o contato dele, o site Voto Seguro. Assistam essa palestra que ele deu e outras palestras que tem também, que ele fez na USP, Unicamp, para conhecer bem o assunto, que vocês veem que há muito tempo a nossa democracia não é praticada. Voltamos já. Voltamos e agora você fique com Paola Oliveira, Soft Dreams, novidades em jogos eletrônicos educativos personalizados. Olá pessoal de casa, meu nome é Paola, da Soft Dreams BR. Semana passada aconteceu um evento muito interessante, a Feira Educar. Ela é o maior congresso de educação da Baixada Santista. Você consegue ver todas as novidades no nosso Facebook. É só acessar nossa página e dar uma curtida. Esse foi mais um Hora de Aprender e Brincar. Obrigada, Paola. Agora, palavra de delegado com meu querido amigo Paulo de la Rosa. Palavra de delegado. Quero falar com você, mãe, quero falar com você, pai. A internet veio para ficar. E é muito importante que você também se atualize, que você também use a internet para fins educacionais, culturais, lazer, mas havemos de ter uma grande responsabilidade. Que, embora a modernidade se traduza na internet, o que digo agora é um problema que vem acompanhando essa difícil relação entre pais e filhos no que diz respeito à liberdade. É claro que no mundo atual, os nossos filhos merecem liberdade. E essa é uma maneira até que temos de avaliar se fomos bons pais e boas mães. Mas liberdade não se confunde com liberalidade, já diziam os avós. Então, você não tem que dar ao seu filho o direito de visitar a internet, mas sempre com a fiscalização. A vigilância é o caminho para que tudo corra bem e seu filho faça o melhor uso desse maravilhoso instrumento que é a internet. Paulo de la Rosa, o delegado poeta. Dicas Ótica Cliver, com Andréa Cliver. Olá, boa tarde. Mais uma vez, Ótica Cliver no programa Jovens Pensadores para trazer algumas dicas para vocês aí de casa. E hoje nós trouxemos alguns protagonistas de coleção solar e de coleção receituário, mas agora eu vou falar da linha receituário. Eu trouxe aqui um protagonista muito retrô, né? Uma peça bem maçante em questão de material, né? E esse detalhe no meio, no nariz, chama-se ponte.
E esse detalhe é um detalhe muito forte em toda a coleção, independente de material, independente de cor, de estilo, está sendo muito usado. Então assim, você vai encontrar desde o quadrado, para o redondo, no metal, no acetato, e em diversas cores, para todos os gêneros, para todos os gostos, né? Então, você quer uma peça não tão carregada em material, uma coisa mais clara, com detalhe da haste em metal, a ponte dupla em metal, que está sendo muito usada. Ai, não, mas agora eu quero um óculos que apareça totalmente. Aí você já vem para um óculos mais carregado em material, mas porém muito leve. Esse óculos que eu acabei de vestir, ele é um óculos assim bem futurista, né? Mas porém muito confortável em questão de peso, né? Então assim, se você quiser saber um pouquinho mais, vá até a Ótica Clever para conhecer a coleção. Agora fique com as dicas de fashionismo, estilo e beleza com a minha querida Cris Dantas. Oi pessoas, tudo bem? Hoje a gente vai falar de uma tendência que está super em alta, a gola alta. Vocês já repararam que nas vitrines de outono e inverno a gola alta está predominando? Então, confira essa tendência e saiba mais sobre isso no blog www.crisdantas.com.br. Gustavo Arruda e o Melhor a Mais. É contigo, Gustavo. E aí, jovens pensadores, e aí, Rosilma, como é que você tá, minha querida? Espero que bem, eu também tô ótimo. É um prazer voltar a contribuir aqui com o programa de vocês. E hoje, especificamente, eu quero falar sobre uma questão que é bastante importante para você manter, para você consolidar a sua comunicação de maneira eficaz. Qual é esse ponto que eu quero passar para vocês hoje? Hoje eu não vou falar de técnica específica de persuasão. Hoje eu não vou falar de maneiras de lidar com situações adversas. Não, hoje eu vou falar sobre o contato de você com você mesmo. Sobre você estar presente para você em todos os momentos em que você precisa se comunicar. Para pensar comigo. Nos momentos de comunicação interpessoal, há sempre o emissor e o receptor da mensagem. Se você quer estabelecer uma esfera de confiança com outra pessoa, com certeza você vai conseguir alcançar essa esfera de confiança com mais solidez, fazer essa esfera ser mais concreta, se você estiver em rapport, né, nessa esfera de confiança consigo mesmo. E como é que você consegue isso? Como é que eu vou alcançar isso, Arruda? Você vai alcançar isso passando, treinando todos os dias um momento para estar consigo inteiramente. Um momento para você perceber o que é que os seus olhos estão captando, um momento para você perceber o que é que você está escutando, quais são os sons do dia a dia, um momento para você sentir, como é que você está se sentindo? Você está se sentindo triste? Você está se sentindo alegre? O que é que as sensações do dia provocaram em você? A gente passa o dia, várias vezes o dia, sem sentir o dia, né? Sem perceber. Você pega uma garrafa térmica, coloca na xícara para tomar um café, mas você nem percebeu aquela garrafa. Você não olha as cores, você não percebe o peso, porque você está tudo no automático. Então, é essa questão que faz com que a sua comunicação se torne menos eficaz, se consolide menos com os seus interlocutores. Por exemplo, eu estou falando com você agora e você deve estar percebendo vários sons aí de carros, de motos e do ambiente que eu estou. Não se prive desses sons, perceba esses sons, mas permaneça consigo mesmo, permaneça sempre em contato consigo, de modo que esses sons e essas interferências dificilmente vão conseguir atingir, vão conseguir alterar o seu estado emocional com frequência, né? Então a dica de hoje é essa: tire um momento
do seu dia para estar consigo mesmo. Vou falar o que é que eu faço aqui rapidinho. Respirações profundas, respirações em ciclo, certo? Arredondadas, inspiro profundamente, expiro profundamente e solto. Tento sentir os meus pés no solo, sinto o que é que eu estou escutando e eu foco a minha atenção apenas na respiração. Essa é uma forma de meditar, existem outras formas de meditar, mas isso sem dúvida me ajuda a manter uma comunicação eloquente, a perceber mais o outro com quem eu estou me comunicando. Tá ok? A dica de hoje é essa: percebam, estejam presentes nos seus momentos. Até a próxima, Rosilma. Um beijão. Melhora mais. Oi, pessoal. Hoje eu vou falar sobre a importância da gente ter um objetivo. E o objetivo tem que ser muito bem formulado. Se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Então é muito importante que você tenha um objetivo e ele muito bem formulado. Para ele ser formulado, muito bem formulado, ele tem que ser dito sempre em termos positivos. O que eu quero e não o que eu não quero. Se eu quero emagrecer, supondo que seja esse meu objetivo é emagrecer e não engordar. Então ele tem que ser sempre em termos positivos e ser iniciado, controlado e acabado por você, dono do objetivo. Senão ele não vai dar certo. Finalizando com mais um capítulo da série Hair Brasil, meu querido Leandro Sampaio, canal 7 Reportagens. Hoje o canal 7 Reportagens está na Hair Brasil e vocês vão conhecer as novidades da Mirra Cosméticos. O evento reúne centenas de profissionais lançando produtos que prometem revolucionar os salões de beleza. A Hair Brasil é referência na América Latina por desenvolver a maior feira especializada de produtos de beleza. Tudo bom, Eric? Conta pra gente os lançamentos que vocês trouxeram para a Hair Brasil. Então, nós trouxemos como lançamento aqui a máscara única Pro 12, que é um efeito de desmaio do fio. Isso é feito com uma matéria-prima que chama estearamido de metilamina. Essa matéria-prima, quando é adicionada ao produto e no cabelo, ela torna a membrana capilar mais permeável para a entrada de nutrientes e assim ter um tratamento ultracondicionante. Também trouxemos os óleos, são os Elixir Gold, que é um 2 em 1, digamos assim, porque você está tratando o cabelo e você pode usar na pele também. Para o cabelo, é reparador de ponta, forma um filme protetor no fio de cabelo, também é termoativado, ou seja, pode escovar o cabelo, pode pranchar com ele e pode usar na pele para massagem corporal, porque ele é um excelente perfume, é um óleo que hidrata a pele e também pode evitar a flacidez e rugas. Espero que vocês tenham gostado de nossa reportagem. E para conhecer outros produtos da Mirra, acesse mirracosméticos.com. Até a próxima. Tchau! Esperando que você tenha gostado do programa de hoje, convido para que você esteja novamente com a gente sábado que vem, às 15 horas, reprise segunda-feira às 16, lembrando que a gente põe tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. Até lá!